Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje eu vou falar de Alien 5 do Neil Blomkamp. O filme que, para tristeza de muitos, acabou sendo cancelado e tudo que nós tivemos dele foram algumas artes conceituais divulgadas depois na internet. Recentemente foram encontradas novas artes conceituais que mostram um pouco mais de como esse filme poderia ter sido e hoje eu vou comentar um pouco sobre a história desse filme, porque ele foi cancelado e também analisar um pouquinho essas artes pra gente especular o que poderia ter sido o Alien 5. Se você é um fã de Alien, já se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades dessa franquia e roda a vinheta que o vídeo já vai começar. Depois do lançamento de Alien: A Ressurreição em 1997, surgiram várias ideias de um possível Alien 5. O próprio Joss Whedon, que foi o roteirista de A Ressurreição, tinha pensado em uma sequência que poderia se passar na Terra ou então no próprio planeta dos aliens. Só que com o resultado do quarto filme e aquela interferência do estúdio que sempre acontece, ele acabou desanimando dessa ideia. Depois disso, o James Cameron tentou produzir junto com o Ridley Scott um Alien 5 que seria focado na criação dos xenomorfos. Só que eles desistiram da ideia quando a Fox inventou de fazer o filme de Alien vs Predador. O Cameron chegou a comentar que na época ele achou essa ideia de Alien vs Predador um absurdo, ia fazer uma bagunça imensa na história da franquia e não faria sentido. Por isso eles perderam completamente a vontade de trabalhar com Alien. E o pior de tudo é que no fim o James Cameron gostou do primeiro Alien vs Predador. Pois é. Mas depois disso nós seguimos por muitos anos sem um filme da franquia Alien. Aquela ideia do Alien 5 de contar a história da origem dos xenomorfos acabou sendo aproveitada pelo Ridley Scott no Prometheus, que saiu em 2012. Até que em 2015, o diretor Neil Blomkamp revelou que o seu novo projeto era um filme de Alien. Aí você já imagina a empolgação das pessoas com uma notícia dessas. E o que deixava tudo melhor ainda é que esse filme ia desfazer uma coisa que muita gente não tinha gostado, que foi a morte do Hicks e da Newt lá no Alien 3. Eles iam fazer uma continuação retroativa de Aliens: O Resgate e os protagonistas seriam a Ellen Ripley e o Hicks, agora bem mais velhos. E repara que o Hicks teria até o rosto deformado, de quando ele é atingido pelo sangue ácido lá no segundo filme. Vendo pelas artes conceituais divulgadas, parece que a nave abandonada do primeiro filme seria levada para alguma estação da Weyland-Yutani. Interessante que ela parece até estar coberta por aquela gosma dos aliens, E lá eles começariam a estudar as tecnologias dos engenheiros presentes naquela nave, enquanto faziam também experimentos com os aliens. Sim, eles não iam ignorar os eventos do Prometheus. O Neil Blomkamp ia trabalhar respeitando o que já tinha sido estabelecido no filme do Ridley Scott. Até mesmo porque ele era um produtor do filme, Então, e tem uma dessas artes divulgadas que mostra um traje feito para Ripley que parecia ser uma versão daquele do engenheiro, só que com o formato de um alien. Será que nesse filme eles iam colocar um traje de alien feito para se infiltrar nos ninhos? Uma coisa meio parecida com aqueles xenomorfos sintéticos que eu falei aqui recentemente? E em outras artes conceituais divulgadas posteriormente acabaram surgindo outras coisas muito curiosas, como um homem saindo da gosma do ninho dos aliens, xenomorfos mutantes e até mesmo um novo tipo de criatura saída dos ovos. O filme teria o retorno de Sigourney Weaver e Michael Biehn reprisando os seus papéis. Eles estavam bastante animados para esse filme, inclusive, e o diretor seguiu postando nas redes sociais mais artes conceituais e informações de que a produção estava indo bem. Até que entrou em produção o segundo filme de Prometheus de Ridley Scott, que se chamaria Alien: Paradise Lost. Quando isso aconteceu, surgiram rumores de que o filme do Blomkamp teria as suas gravações adiadas para 2017 e seria lançado em 2018, um ano depois do Paradise Lost. A Fox ainda estava muito interessada no filme, o Ridley Scott seguia como produtor, mas ele insistiu que queria lançar essa sequência de Prometheus antes. Isso provavelmente porque a Fox não queria saturar o mercado lançando 2 filmes de Alien praticamente ao mesmo tempo. E esse adiamento teria as suas vantagens,
porque agora o Blomkamp teria mais tempo para trabalhar no roteiro que ainda estava sendo escrito e agendar melhor as gravações, até mesmo com a própria Sigourney Weaver, que na época já estava envolvida nas sequências de Avatar. E mesmo com esse adiamento, a produção parecia estar seguindo. O diretor chegou até a postar no Instagram a foto de um rifle de pulso que seria usado no filme. Até que em outubro de 2015, o Blomkamp anunciou no Twitter que o filme foi paralisado de vez e que ele iria partir para outros projetos, apesar de amar esse universo. Depois disso, tudo que nós tivemos foram mais algumas artes conceituais, incluindo uma da Newt, que levantou rumores sobre a atriz Carrie Ann retornar para o papel da personagem, e a Sigourney Weaver estava encantada. Ela continuava falando da sequência em entrevistas e ela sempre dizia que aquele seria o melhor encerramento para a história da sua personagem, que é uma coisa que ela sempre quis. E assim, uma coisa que ela falou e que o Blomkamp também já tinha comentado anteriormente é que esse filme não ia anular as sequências Alien 3 e Alien: A Ressurreição. De algum jeito, os eventos desse filme iam acontecer ali entre o Aliens: O Resgate e o Alien 3. Ele seria uma sequência do Aliens do James Cameron e uma prequel do Alien 3. Com essas novidades aparecendo, mesmo que bastante escassas, os fãs ainda mantinham então uma esperança de ver esse projeto. Até que em 2017 veio a grande notícia. Em uma entrevista, o Ridley Scott confirmou que a Fox tinha cancelado o Alien 5 de Neil Blomkamp. E segundo ele, tudo que tinha sido feito até aquele momento era um esboço de roteiro de apenas 10 páginas. Para um roteiro de filme, isso é muito pouco. Em contrapartida, a produção do filme de Ridley Scott seguiu, estreando em 2017 com o título Alien Covenant. Desde então, as esperanças de produção desse filme se tornaram praticamente inexistentes. Em junho de 2020, o produtor de longa data da série Alien, Walter Hill, chegou a enviar para Sigourney Weaver uma proposta de roteiro de 50 páginas que seria um novo Alien 5, sem ligação nenhuma com esse filme do Blomkamp. E assim, a Sigourney Weaver não aceitou o papel e esse talvez seja um outro projeto que não vai acontecer. Apesar de ainda ser muito cedo para afirmar isso, foi em 2020, pode ser que estejam acontecendo coisas aí que a gente não está sabendo, né? E mesmo sem os filmes, o universo de Alien ainda segue a todo vapor. Tem os novos quadrinhos da Marvel que estão saindo, o jogo Aliens Fireteam e também uma série que foi anunciada pelo FX e vai se passar na Terra. E assim, ao longo desses anos, mesmo depois do cancelamento do filme, novas artes conceituais dele foram surgindo na internet, mostrando pra gente um pouco das ideias que o diretor Neil Blomkamp queria trazer para o universo de Alien. Até mesmo uma escultura que foi feita pela Amalgamated Dynamics para o filme teve a sua foto postada. Nessa escultura, inclusive, nós temos um xenomorfo que é bem parecido com aquele clássico, só que ele tem um segundo par de braços menor, ressaltando ali a ideia de mutações nesses alienígenas que nós já tínhamos visto em outras artes conceituais. E agora, em 2021, o pessoal da VP Galaxy encontrou novas artes que foram postadas pelo artista Geoffrey Turens na sua conta do ArtStation, que nos apresentam mais de qual era a visão de Neil Blomkamp para Alien 5. Quem acompanha o nosso site já viu todas elas, que eu já postei lá, mas eu vou comentar aqui um pouquinho sobre cada uma delas. Vamos especular aqui. E a primeira delas já é bem interessante porque ela mostra um ninho de aliens, mas com uma parte claramente cheia de água. Essa imagem aí é meio Alien: A Ressurreição feelings, né? E daria para explorar muitas possibilidades em um cenário desses, principalmente levando em consideração os aliens mutantes. Será que poderia surgir de algum jeito uma forma aquática que seria ainda mais letal debaixo d'água? Porque quem viu Alien: A Ressurreição sabe que para eles nadar é moleza, né? Mas poderia ser algum outro tipo de alien que tem alguma característica especial que torna ele ainda mais perigoso debaixo d'água. Outra foto mostra um personagem que seria um sintético nessa sequência e ele está ali matando um mercenário. Será que pela primeira vez nos filmes nós teríamos sintéticos mostrando as suas habilidades de luta? Isso já tinha sido explorado anteriormente no universo expandido, né? Mas nos filmes os sintéticos sempre são mais paradões. E na terceira foto
para quem ainda tinha dúvidas se aquele era um androide, está aí a confirmação. Tem uma coisa ali conectada na cabeça dele que pode se abrir por trás, que era algo que os androides anteriores não faziam, ou seja, esse seria um modelo inédito, e esse pode ser um momento quando ele ainda está desligado, passando por algum tipo de manutenção ou programação, e a Ripley está ali pela primeira vez vendo aquele sintético. Ou então ele está passando algum tipo de informação para um computador ou algo assim como a Cal faz lá no Alien: A Ressurreição, né? E outra imagem que saiu foram os mercenários com uma roupa toda tecnológica que aparentemente estão ali para causar problemas para Weyland Yutani. Tanto que o sintético estava matando justamente um desses caras na foto anterior. E pelas roupas você vê que eles fazem parte de uma entidade que engloba várias federações. Cada um deles tem uma bandeira no uniforme e em outra arte que tinha sido divulgada antes, tinha um mercenário desses, só que com a bandeira da Coreia do Sul. E outro detalhe interessante dessa imagem é que um deles tem um capacete que lembra muito o androide do filme Chappie. Talvez seja ali uma pequena referência ou uma homenagem. Eu acho legal isso quando o diretor faz autorreferências entre os seus filmes. Quem é fã geralmente fica procurando ali os easter eggs, né? E pra fechar, nós temos alguém, supostamente a Ripley, vestida com um traje de alien rainha, na frente de armas atirando no que parece ser de fato um alien rainha. Interessante como ela parece estar saltando da água. Será que ao invés de andar por dutos de ar, os aliens desse filme iam se movimentar por túneis cheios de água que existiam nessa estação? Parece ser uma possibilidade, né? Por isso até a Ripley podia estar na água lá naquela primeira foto. Ela pode ter passado por um desses túneis e quando chegou no final descobriu lá o ninho. E um outro ponto interessante dessa foto é que ela aponta a possibilidade da Weyland Yutani estar criando esses trajes para usar como armas. Será que eles poderiam estar criando armaduras baseadas nos aliens para tentar fazer ali um exército de xenomorfos sintéticos? Talvez, é uma coisa que eu acho um pouco estranha, mas vai saber, né? Sem saber como isso seria trabalhado no filme, fica muito difícil opinar. Mas é uma ideia que eu não gostei tanto assim, não. No filme do Predador mesmo, aquela Predator Killer que apareceu no final lá não agradou tanto, né? Mas no filme do Alien, a gente não sabe como isso iria funcionar, qual seria de fato a função desses trajes. E infelizmente nós dificilmente teremos essas respostas. A não ser que um dia o Neil Blomkamp decida publicar esse roteiro online, né? Quem sabe? Ou então se ele ganhar uma versão em quadrinhos, assim como aconteceu com o roteiro descartado do William Gibson. Mesmo o universo de Alien tomando um rumo totalmente diferente, com certeza seria muito interessante saber quais eram as ideias por trás desse filme. Atualmente o Neil Blomkamp já está em outros projetos, ele está desenvolvendo agora um filme de ficção científica com horror chamado Demonic, que ganhou um teaser muito recentemente, inclusive, e vai ser lançado no dia 20 de agosto. Eu vi o teaser e gostei bastante, eu acho que ele vai agradar quem gosta dessa coisa com uma pegada mais de horror, e vamos aguardar para ver o que vem de Alien por aí. Continuem acompanhando a gente para muito mais sobre o universo de Alien, Predador e outras franquias da ficção científica. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.